Queridos, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos. É bom, mais uma vez, poder retornar às gravações. A última gravação que eu apresentei foi em 14 de agosto, mais um pouco de 4 meses aí sem fazer nenhuma apresentação, por motivo de força maior que não vem o caso aqui falar, até pela questão do nosso tempo. Então vamos hoje fechar aquela parte que nós estávamos trabalhando no tocante à escatologia. Um panorama básico de escatologia, né? Já fizemos 2 apresentações, vamos fechar esse ano 2022, hoje, dia 31/12, finalizando o ano, para que no próximo ano a gente já consiga começar a falar dentro de uma outra organização que eu estou colocando. Não vou mais fazer a questão de um panorama do Novo Testamento, mas eu vou trabalhar com a nova aliança, vendo a nova aliança na ótica de Cristo, na ótica de Pedro e na ótica de Paulo. Então será muito interessante, assim Deus nos permitindo, em 2023, por sua graça, pela graça do Senhor Jesus Cristo, a gente dar essa continuidade e terminar em 2023 essa parte da nova aliança. Vamos começar com esse texto, Isaías capítulo 5, versos 20. Isaías ele fala: ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Isaías está falando exatamente de uma inversão de valores. E é exatamente o contexto que nós estamos vivendo. E cada vez mais nós vemos a humanidade declinando no tocante a questões morais, questões mais elementares da vida humana. E nesse contexto, nesse caminho, o homem vai se perdendo, se afastando cada vez mais de Deus, cada vez nós vamos mais nos aproximando desse tempo do fim. Quando nós iniciamos a falar desse panorama sobre a escatologia, nós falamos exatamente dentro de uma ótica, eu até antecipei, falando que eu queria antecipar e falar sobre essas profecias, porque os tempos estão muito rápidos, estão muito corridos, a gente não sabe quanto tempo nós vamos ter para falar. Então eu fiz o panorama do Antigo Testamento, o tempo de Israel como peregrino, o tempo de Israel tribal e o tempo de Israel na monarquia, considerando a monarquia unificada e também a monarquia dividida. E antes de nós entrarmos no Novo Testamento, eu disse, não, vou fazer logo essa parte do panorama de uma escatologia, né, olhando os pontos mais essenciais, elementares, e nós tomamos como base, nessa primeira parte que nós apresentamos, as profecias históricas, com base no livro de Daniel, quando Nabucodonosor tem a visão da imagem, e Daniel que tem o dom da parte de Deus para interpretar o que aquela imagem daquela estátua significava: cabeça de ouro, peito de prata, cintura de bronze e pernas de ferro. E nós falamos que nós estamos muito próximo do fim, porque a perna de ferro que representa o Império Romano, né? Cabeça de ouro, Babilônia, peito de prata, Medo-Persa, cintura de bronze, o Império Grego, e as pernas de ferro, o Império Romano. E nós vemos que isso já passamos por todos esses impérios. Então, onde nós estamos na localização da interpretação de Daniel dessa visão da estátua? Nos pés. Aguardando o quê? Aguardando os 10 arteiros. Que desses 10 arteiros, indicando 10 povos, um menor vai se levantar contra outros 3 e vai prevalecer. Aí vai rasgar o contrato que tem com outros e ele vai aí estabelecer o domínio como ele quer estabelecer, se colocando, inclusive, como sendo Deus. Na segunda parte, nós falamos das 70 semanas, o governo do anticristo. Nessa 70 semana, tratamos da última semana, a última semana que será dividida, né, metade dos tempos, como diz Daniel, 1290 dias, que é a metade, 3,5 anos, ou seja, 3 anos e meio aproximadamente. Vai ter um tempo de paz, e a Bíblia diz, quando tiver paz, e aí virá repentina destruição. E vai ter o governo do anticristo, que vai produzir uma grande perseguição sobre os santos, e ao final desse governo do anticristo vai acontecer o arrebatamento, que eu apresentei na parte 2 com a palavra grega raparzo, que aí sim é arrancar, tirar. E aqueles livramentos que alguns pensam que ali seria um arrebatamento, é só livramento, proteção que o Senhor vai prover aos santos, passando por esses 3 anos e meio de imensa perseguição, como Daniel disse, como nunca houve sobre a face da terra,
ou como Apocalipse diz, que aí a fé dos santos e a paciência será provada. E nessa parte 3, nós vamos falar do reino milenar, o juízo final e o estado eterno dentro da minha compreensão de estudo bíblico, que eu compreendo desse momento que vai acontecer. Em Apocalipse 11, 15, diz que os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. É o que eu apresentei nessa primeira parte aqui sobre os reinos e que eu falei também no panorama. A palavra de Deus está sempre mostrando que Deus está estabelecendo o seu reino. Ele é rei. E eu falei, inclusive, que quando Israel escolheu um rei, não era a vontade de Deus. Foi uma concessão. Deus concedeu. E isso ele fala para Samuel. Samuel, não entristeça o vosso coração, está em 1 Samuel capítulo 8, porque antes do povo te rejeitar, ele tem rejeitado a mim e eles não querem que eu reine. Deus reinava através da representatividade do sacerdote, né? Do sacerdote de forma geral, o sumo sacerdote e os sacerdotes que mediavam essa comunicação com Deus, primeiro com o sumo sacerdote, lá no Santo dos Santos, e depois o sumo sacerdote passava para os sacerdotes, e os sacerdotes buscavam instruir o povo diante da palavra que Deus havia lançado. O que é que vai preceder esse momento que nós estamos aí entrando, antes de entrar no reino milenar, antes de vir a grande tribulação? O que é que vai preceder? O que é que vem antes? Em Mateus 24 fala dos sinais. E em Mateus 24 ele começa a falar exatamente sobre o engano. E quando a gente fala engano, a gente precisa ter discernimento para perceber esses enganos. E é o que Isaías, eu vou aqui, faço questão de ir para esse texto em Isaías, no capítulo 6, do versos 9 ao 13, ele diz: Então disse ele, vai e dize a este povo, ouves de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo e endurece-lhe os ouvidos, e fecha-lhe os olhos. Não vem a ele a ver com os seus olhos e a ouvir com os seus ouvidos, e a entender com o seu coração e a converter-se e ser sarado. É o que diz em Mateus 13, que é o cumprimento dessa profecia de Isaías capítulo 6. A gente está em um contexto, e esse o mundo cada vez mais está se levando para a gente evidenciar isso cada vez mais, é o povo estar vivendo sem discernimento. A gente não consegue, muitos cristãos não conseguem perceber em que contexto nós estamos vivendo do mundo, na realidade do Brasil, do mundo, em tudo que está se passando. Né? Eu falo de cosmovisão, a visão de mundo, desde a nossa pátria até o que está acontecendo sobre o mundo. E esse tempo do engano é o tempo que Jesus Cristo precede, que é o princípio das dores. Porque o povo realmente está sendo guiado ao matadouro, está sendo levado à destruição, sem ter o discernimento para discernir o que é certo e o que é errado. Como Isaías capítulo 5 diz que ao mal chamam de bem e ao bem chamam de mal. Ao doce dizem que é amargo e ao amargo diz que é doce. Então a gente está vivendo esse tempo. E nesse tempo vai aparecer falsos cristos, né? Vai ter guerras, rumores de guerras, nação contra nação, reino contra reino. Haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. São isso o princípio das dores. Ainda não é o fim. Os servos de Cristo serão odiados, atormentados e mortos. Muitos se escandalizarão e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Então vai haver uma traição muito grande, muitos serão traídos, surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Por que enganarão a muitos? Porque não tem discernimento. No tempo do engano, a forma que a gente vai se proteger desse engano é tendo discernimento, é termos uma vida de fato pautadas na palavra de Deus e o Espírito Santo deixar o Espírito Santo nos guiar, nos conduzir. A iniquidade se multiplicará, eu li Isaías 5:20, e o amor de muitos se esfriará. A iniquidade se multiplicará e as pessoas vão inverter completamente os valores. Ao bem chamam de mal, como citei Isaías, e o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E o reino será pregado, e o evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes. Então virá o fim. E nesse contexto desse fim, já bem próximo do estabelecimento
do poder do anticristo na terra, haverá paz e segurança por determinado momento, então, repentinamente, lhe sobrevirá uma destruição. Então, é o que o mundo está caminhando a passos largos para a qualquer momento. Se nós pensarmos aí, quem quiser pesquisar, fique à vontade. Fórum Econômico Mundial, ONU, tem um projeto, uma agenda para até 2030 estabelecer o governo mundial. Provavelmente, o governo do anticristo. Então, estamos caminhando. Eu costumo sempre falar que assim como o mundo foi preparado para a manifestação do Cristo, de Jesus, o mundo também está sendo preparado para a manifestação do anticristo. O que nós vimos acontecer de pandemia, tudo isso é uma preparação para o cenário, as mentes estarem todas condicionadas a aceitar, porque o homem ele se entrega a tudo quando ele está diante da morte, está sendo ameaçado a perder a sua vida, então muitos acabam cedendo. E isso faz parte também do engano, porque gerando um terror, gerando um pânico, as pessoas não param para analisar o que está acontecendo e aí são facilmente enganadas. O que vai acontecer ao final, né, no tempo do fim, os últimos acontecimentos? Quando eu falei que, de fato, o arrebatamento da igreja vai acontecer pós-tribulação, existem 3 teorias, eu citei no outro momento. O arrebatamento antes da grande tribulação, no meio, meso-tribulacionista, pré-tribulacionista ou pós-tribulacionista. Quando eu falo que o arrebatamento da igreja, hoje eu falo com convicção completa, plena, acontecerá após a grande tribulação, é porque em 1 Coríntios 15, 52, eu falei isso lá, estou só lembrando, ante a última trombeta, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Alguns pensam em 2 aparições de Cristo. Eu li a Bíblia toda, a gente vai buscando, pesquisando, não consegui identificar em nenhum dos livros escatológicos duas manifestações de Cristo. Eu só consegui ver uma manifestação de Cristo. E é nessa manifestação de Cristo que os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós, os que estiverem vivos, serão transformados. Quando isso vai acontecer? A Bíblia diz que é ante a última trombeta, mediante. Naquele momento que a última trombeta estiver sendo tocada, e isso está onde? Em Apocalipse 10, 7. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, qual é a trombeta? A 7ª, porque aqui é o 7º anjo. Se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou os profetas e seus servos. E aí o segredo do Senhor, que é exatamente a vinda de Cristo com poder e grande glória, o arrebatamento da igreja, as bodas do Cordeiro, né? Acho que eu até nem citei referência bíblica aqui sobre as bodas, mas as bodas do Cordeiro e vão acontecer. E depois Satanás será preso, a gente vai mostrar isso aqui em slides, e depois começa-se o período do milênio, Cristo reinando. Então isso não é uma invenção, isso não é para querer contrariar as outras compreensões, não. Isso é porque é o que dá mais evidência dentro de uma hermenêutica madura, dentro de uma hermenêutica bem construída, onde eu tenho que buscar todas as referências bíblicas. Outras referências bíblicas que falam de livramento não usam o termo rapartso, do grego, que é arrancar. O único texto que usa para arrancar, aí sim fala de arrebatamento. Os outros textos falam apenas de livramento. Formas que Deus vai se utilizar dentro da grande tribulação para proteger os santos daquela perseguição que o anticristo vai promover sobre os santos. Mas ser tirado, ser arrancado, aí só através da palavra rapartso, que de fato especifica o arrebatamento da igreja no tempo do fim. E os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. E aí vem aquela batalha do Armagedon, nesse momento do arrebatamento da igreja, e aí vai ter uma batalha do Armagedon, que está citada aqui em algumas referências bíblicas, e os reis da terra contra o Senhor vão lutar, e de forma profética também está aqui desde Salmo, capítulo 2, 2 ao 4, eles vão se unir para lutar contra o Senhor, mas vão perecer, porque Jesus Cristo, quando ele vem com o poder do Pai. Ele não vem, ele subiu de forma gloriosa, mas ele vai descer com muito mais glória. É o que está em 1 Timóteo, no capítulo 6, que ele virá
trazendo, mostrando aquele que somente ele tem a imortalidade, aquele que habita na luz inacessível. Ele vai vir com muita glória, como diz Mateus 24. O céu se escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do firmamento e os corpos celestes serão abalados. Então aparecerá nos céus a figura do Filho do Homem. Então ele virá com poder e grande glória. Então nesse poder e grande glória que ele trouxer, ele vai destruir todos esses que vão se levantar contra Cristo, contra o Messias, que vem agora para reinar no seu milênio. E aí acontece exatamente isso. A segunda vinda, que eu até antecipei, uma pedra que foi cortada sem mão, a qual aferiu os pés e os esmiuçou. Essa é a segunda vinda de Cristo. Alguns falam do grego parúcia, vinda, porque é a palavra do grego que fala da vinda de Cristo, ou epifânia, que é a manifestação de Cristo, agora uma segunda manifestação mais gloriosa do que a primeira, porque a primeira ele veio como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E na segunda vinda ele vai vir como o próprio Deus, né, trazendo a glória e a manifestação do Senhor para desfazer todas as trevas, todo aquele reino representado na estátua do sonho de Nabucodonosor, interpretado por Daniel, o profeta. Ele é a esperança da igreja. Jesus Cristo é a esperança da igreja. Uma igreja noiva que estará ataviada, preparada para encontrar com seu marido, com seu noivo. E quando todas as coisas estiverem sujeitas, quando tudo for sujeito a Cristo, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Aqui algumas pessoas às vezes têm dificuldade de compreender. Cristo, eu já falei em outras oportunidades, que Cristo ele é a palavra de Deus, manifestada, encarnada, gerada pelo Espírito Santo dentro de Maria, e gera aquele homem Jesus, que não existia o homem Jesus. Não existia aquele corpo. Ele recebe esse formato, esse corpo. E ele, como o Filho do Deus vivo, ele vai sujeitar todas as coisas debaixo dos seus pés. Quando todas as coisas estiverem sujeitas debaixo dos seus pés, ele também se sujeita ao Pai. Ele fala, quando ele está ainda vivendo na terra, ele fala que os homens veriam os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Eu falo muito que todas as formas figurativas que Deus se utiliza no Antigo Testamento, a gente não pode perceber, a gente não pode perder essa percepção, melhor falando. A gente não pode perder essa percepção do quê? Do que Deus quer trazer. Aquela representatividade do tabernáculo no Antigo Testamento é exatamente Deus mostrando como vai ser na eternidade. Jesus Cristo, ele é o sumo sacerdote que está à destra de Deus nas alturas, da majestade nas alturas. Então ele vai ter esse livre acesso de entrar e sair do Santo dos Santos quando ele quiser sair do Santo dos Santos, diferente do sacerdote segundo a ordem, a família de Arão, que só poderia entrar no Santo dos Santos uma vez por ano. Jesus Cristo não. Ele sobe e desce, eu digo no milênio, ele vai estar no milênio governando, e depois também na eternidade, em subir e descer aos céus, no Santo dos Santos, quantas vezes ele quiser. E foi esse versículo aqui que eu citei em 1 Timóteo 6,15. A seu tempo, mostrará o bem-aventurado e único poderoso, o Senhor, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Que lá, quando eu falei, eu acrescentei mais um pouco, quando diz que ele mostrará aquele que somente ele tem a imortalidade, que habita na luz inacessível. Então nós entraremos aí no milênio. E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. Olhar as figuras de linguagem que Deus se utilizou. Êxodo 19,6. Farei de vós uma nação e um reino de sacerdotes. 1 Pedro 2,9. Vós sois sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Ou seja, essa ideia não se perde. No milênio, seremos reis e sacerdotes com ele. Na eternidade, pós-milênio, também seremos reis e sacerdotes com ele. Ele entrando e saindo do Santo dos Santos quando ele quiser. Daqui a pouco vou apresentar, vou até me antecipar aqui, vou apresentar as referências que falam sobre a nova cidade de Jerusalém. A nova cidade de Jerusalém vai ser uma cidade à parte. Vai ter a cidade onde todas as nações, os que se converteram a Cristo Jesus de outras nações, vão morar. Mas vai ter a Jerusalém Santa, que vai estar suas portas abertas. E só vai poder entrar em Jerusalém quem tiver o seu nome escrito no livro da vida. Isso aí é uma forma, foi a figura de linguagem que Deus se utilizou no Antigo Testamento
para apresentar o tabernáculo. Para mim isso está claro. Os céus é o santo dos santos. Jerusalém, quando ela for reformada esta terra, ela será o lugar santo. E as outras nações, povos que se converteram a Cristo, que tem o seu nome escrito no livro da vida, é como se estivesse no átrio. E poderão entrar em Jerusalém pelas portas, porém somente os que tiverem com o nome escrito no livro da vida. Para mim, isso é muito claro, porque figurativamente Deus falou no Antigo Testamento, e isso vai sendo permeado, explicado. As pessoas perderam a noção, a sensibilidade, o discernimento para olhar essas figuras que Deus está utilizando e ver como é que Deus vai apresentar isso no final de tudo. Ao meu ver, assim será a estrutura que Deus preparou para que a terra fosse reformada. A terra vai ser queimada primeiramente. Depois da destruição da terra, ela será reformulada completamente. E aí virá o milênio, depois do arrebatamento. Cristo reina sobre a terra. A prisão de Satanás por 1000 anos. Alguns pensam 1000 anos, não necessariamente 1000 anos contado da forma que nós contamos hoje, mas um tempo longo. Isso tanto faz. A ideia que deve ser guardada é que ele vai governar por um período de tempo muito longo, extenso. E essa é a primeira ressurreição. E Apocalipse diz que bem-aventurados são os que participam da primeira ressurreição. Esses não experimentarão a segunda morte. E foi-lhe dado domínio e a honra e o reino para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará. E o seu reino, o único, que não será destruído. Está em Daniel, capítulo 7, versos 14. E abriu-se no céu o templo de Deus. E a arca do seu concerto foi vista no seu templo. Onde é que a arca do seu concerto vai ser vista? Se não no Santo dos Santos, que é os céus, onde a arca estava no tabernáculo. Lembre-se que o que Deus havia falado para Moisés é: Moisés, como você viu o que foi te mostrado do tabernáculo, você deve construir. Que foi uma visão espiritual nos céus que Deus mostrou para Moisés. Então, Satanás, depois desses 1000 anos, será solto. Acabando-se os 1000 anos, será solto, mas sairá a enganar as nações. Ele vai ter sempre o intento de enganar. Né? Por isso que quanto mais está evidente a proximidade da vinda do anticristo, o que mais acontece é o engano. Para as ajuntar em batalha, mas desceu o fogo do céu e os devorou. Né? Eles serão lançados no lago de fogo ardente, morrerão lá, viverão lá, eternamente sendo consumidos. Né? Aí nós temos o juízo final, que é o próximo slide, e o tribunal de Cristo. Às vezes nós, didaticamente, tendemos a diferenciar. O tribunal de Cristo é Cristo julgando a igreja e o juízo eterno é Deus julgando o mundo. Mas em Atos 10, 42, diz que Jesus Cristo ele foi posto como juiz dos vivos e dos mortos. Então ele vai julgar a igreja e ele vai julgar também os que morreram sem Cristo. Uns para a vida eterna, eu volto aqui daqui a pouco esse slide, e outros para a vergonha e desprezo eterno, considerando que a alma ela é eterna. Então as pessoas vão viver com Deus eternamente, com Cristo e com o Espírito Santo, né? E outros vão morrer e vão viver distantes de Cristo, distante de Deus, também eternamente. Uma morte porque será um sofrimento à distância de Deus por toda a eternidade. E aí o tribunal de Cristo. Para resumir, não dá para passar todas essas referências bíblicas, eu resumo em 1 Coríntios capítulo 3, versos 13 ao 15. A obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. As pessoas perderam o temor do Senhor. Infelizmente, muitos cristãos perderam o temor do Senhor. Não caem, não se prostram de fato diante do Senhor, para que Deus manifeste a sua glória, para que Deus faça segundo a tua vontade, não o homem fazendo como ele quer fazer. O juízo final, que aí Deus vai estar julgando, e as pessoas serão, né, aqueles que morrerem sem Cristo, a besta, o falso profeta e o anticristo, e as pessoas que morreram sem Cristo, os que receberam a marca da besta, também naquele contexto da grande tribulação, serão queimados pelo fogo. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros segundo as suas obras. E aqui eu divido, considerando o slide anterior, divido aqui as duas partes, o juízo final e a questão dos galardões. E 2 João, no versos 8, diz: olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganhado, antes recebamos o inteiro ou o completo galardão.
né? Em 1 Coríntios 3, diz que quem não a obra que for queimada, a obra de palha, a obra de madeira e a obra de feno, a alma será salva como quem passou pelo fogo, porém com detrimento, com perda. E é isso que ele está dizendo aqui em João, 2 João, no versos 8 de um único capítulo de 2 João. Para que não percamos o que temos ganhado. Isso é detrimento, perda. Por isso que a nossa obra tem que ser obra de ouro, de prata e de pedras preciosas, porque ao passar pelo fogo não é destruído. Aí somos salvos e recebemos o galardão da parte do Senhor. E no estado eterno, o que acontecerá? O fim de todas as coisas. Né? Nessa ótica humana que nós compreendemos. O Santo dos Santos, o lugar que é os céus, é representado como no tabernáculo. A cidade santa, que para mim, na minha leitura, a Jerusalém que descerá dos céus, que está em Apocalipse 21, será o santo lugar. E as nações, que também falam em Apocalipse 21, que vão ter acesso à cidade. As nações vão morar no átrio, uma área vastíssima, e que vão poder entrar, porque os seus nomes estarão escritos no livro da vida, somente esses. E aí o descanso. E o descanso que fala aqui é estar em Deus, viver a eternidade em Deus. Por quê? Porque Deus limpará dos olhos toda lágrima e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E aqui fala de terra e fala de mundo. Quando vocês lerem essas referências bíblicas, vocês vão ver que a terra aqui é representada nessas referências como algo que não será destruído, como algo eterno. E aqui usa o termo mundo como algo que vai passar e que vai terminar. Eu compreendo como a terra é eterna. Ela não vai ser destruída para sempre. Ela vai ter uma destruição para que o fogo consuma todo o pecado e toda a maldade e purifique a terra. E aí Deus vai renovar essa terra. E este mundo está falando aqui de um sistema, não necessariamente o planeta Terra seria destruído, mas esse sistema. E nesse tempo, ele diz, né, quando tudo isso acontecer, que nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Né? O templo é nós, o Espírito Santo de Deus habita em nós, mas quando nós estivermos nessa eternidade, Deus será o templo e nós habitaremos nele. Por isso que Jesus Cristo, naquele contexto, quando foi questionado em relação àquelas pedras maravilhosas do templo, Jesus Cristo disse, não ficará pedra sobre pedra que não seja destruída. E as pessoas, muitas vezes, focam para um lugar, como se aquele lugar fosse o templo, como se aquele lugar fosse um lugar santo. Não, aquele lugar é o lugar que a igreja se reúne, aquele lugar não é a igreja somos nós, o corpo de Cristo. E vamos para um determinado lugar, em casa, ou em um determinado lugar, em um prédio, nos reunimos. O que é a igreja? Aquele lugar? Não, a igreja somos nós. Isso é bem simples, quem não compreende, infelizmente, até agora, né, está ainda nos rudimentos, nas coisas mais elementares e não está saltando para coisas mais sólidas, mais consistentes. E em meio a esse tempo que nós temos vivido, o que é que nós podemos falar? Quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Nada é por força ou por violência, é a opção de cada um. Escolher agradar, viver uma vida pautada aos ensinamentos do Senhor, ou viver uma vida para desagradar ao Senhor, e viver uma vida de destruição da sua própria carne, pensando que está fazendo bem para você, além de destruir sua própria carne, também está levando a sua vida, a sua alma, para sentença eterna, distante do Senhor. Que Deus vos abençoe, que nós possamos entrar em um ano 2023 debaixo da proteção do Senhor e que tudo que ainda está meio que nublado no contexto da nosso contexto político e social que nós estamos vivendo aqui na nossa nação, Deus entre com a sua infinita providência e nós possamos realmente, como a palavra do Senhor diz, que bendita nação cujo Deus é o Senhor. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.